Olá, professores e colegas pesquisadores. Eu me chamo Daisy, sou aluna do doutorado da pós-graduação em Ciências da Saúde da Unisul e vou apresentar a pesquisa intitulada como Caracterização dos casos de sífilis gestacional e congênita notificados em um município do sul do Brasil nos anos de 2017 a 2019. Minha orientadora é a professora doutora Fabiana Schutter Trevisola. Bom, a sífilis é uma doença infecciosa, transmissível por via sexual parenteral e também por poder atravessar a barreira placentária, então podendo causar a infecção fetal, que é a transmissão vertical. O cenário epidemiológico da sífilis a nível global tem chamado atenção como um problema de saúde pública, embora nós já conhecemos a forma de diagnóstico e tratamento. Daí a importância de estudar os dados epidemiológicos da sífilis e identificar o motivo pelo qual nós ainda não conseguimos erradicar esse agravo. O Brasil tem acordos com a OPAS e com a OMS com metas de erradicar a sífilis congênita e, portanto, se torna ainda mais importante a vigilância epidemiológica desse agravo dentro das pequenas regiões do Brasil. O objetivo desse estudo, então, é descrever as características clínicas e sociodemográficas dos casos de sífilis congênita e gestacional, calcular as taxas desse agravo e comparar a escolha terapêutica com as diretrizes nacionais. O estudo é um estudo observacional, um estudo retrospectivo com base na coleta de dados secundários. A coleta de dados foi feita através do SINAM, pelas notificações de sífilis congênita e de sífilis em gestantes, incluindo a consulta de fichas digitadas e também a consulta de fichas físicas quando disponível. O local da coleta de dados foi a 19ª Supervisão Regional de Saúde, que fica em Tubarão. O município de Tubarão foi elencado como município estudado nessa pesquisa pelo fato de ser o maior município da microrregião e abrigando 2 hospitais maternidades importantes aqui nessa região. Com relação aos nossos resultados, nós observamos que dentro desses 3 anos estudados, nós identificamos 90 casos de sífilis gestacional e 15 casos de sífilis congênita, além de 2 abortos. Nesse gráfico, no gráfico número 1, nós apresentamos os dados, o número de casos por ano. E nós observamos aqui que há uma tendência crescente na detecção da sífilis gestacional e uma tendência decrescente na detecção da sífilis congênita. E nós vamos observar o reflexo disso no cálculo das taxas municipais. E também já posso adiantar que as nossas taxas calculadas se mostraram inferiores aos dados estaduais e aos dados nacionais. Com relação às características sociodemográficas dessas gestantes, nós observamos que houve predominantemente gestantes que residem em área urbana, de etnia branca e com escolaridade igual ou inferior a 9 anos de estudo. Observamos ainda que a idade média dessas gestantes foi de 24 anos, o que também entra em consonância com os dados nacionais e estaduais, onde nós observamos que a faixa etária de gestantes mais acometida pela sífilis é a faixa de 20 a 29 anos. Observamos ainda que, com relação à ocupação dessas gestantes, que nós temos um número de 12% de gestantes com emprego informal, 14% com emprego formal, apenas 3 gestantes declararam ter parceiros reclusos, 5 eram estudantes e 26 não tinham essa informação. Então, se nós somarmos essas 26 gestantes que não informaram a sua ocupação com aquelas de emprego informal ou que tinham algum vínculo com um parceiro recluso ou ainda que eram reclusas, nós podemos observar que essa descrição mostra uma característica de dependência econômica. Então, nós identificamos aqui tanto a baixa escolaridade como a característica da ocupação, como fatores de vulnerabilidade econômica e de conhecimento
para a sífilis. Dentre as características da sífilis congênita agora, nós observamos que a maior parte dos casos eram assintomáticos ao nascimento e apenas 3 casos eram sintomáticos e colecionavam os seguintes sintomas: prematuridade, sepse, síndrome do desconforto respiratório, icterícia e alteração no frênulo lingual. Observamos ainda que uma dessas crianças era resultado de uma gestação que correu com a síndrome HELP. Com relação agora às características clínicas das gestantes, nós observamos que houve um predomínio na detecção da sífilis no primeiro trimestre da gestação, que é um resultado muito positivo. Observamos que há ainda dificuldade nas equipes de saúde na identificação do estágio da sífilis, do estadiamento da sífilis. Então, nós observamos aqui que mais da metade dos casos não foram estadiados e apenas 22 gestantes estavam no estágio primário da sífilis, ou seja, com sintomas clínicos mais fáceis de identificar. Com relação aos testes sorológicos, nós observamos que a maior parte das gestantes tinham reatividade em testes treponêmicos e não treponêmicos, e que a titulação desses testes não treponêmicos, na maior parte dos casos, estava distante da interpretação de cicatriz sorológica. Então, isso mostra também que o diagnóstico estava em consonância com as orientações da Portaria 3242 de 2011 do Ministério da Saúde. Com relação aos antibióticos utilizados, observamos que, de fato, a penicilina foi o antibiótico de escolha e, na maior parte dos casos, a posologia máxima da penicilina foi administrada, e isso também é um resultado positivo, porque esta posologia tem a capacidade de tratar a sífilis em qualquer um dos estágios da doença. Bom, concluindo então esse projeto, nós podemos dizer que o cenário epidemiológico local ele apresenta semelhanças sociodemográficas e clínicas com outras localidades brasileiras e também com dados estaduais e nacionais. Porém, os nossos números são mais discretos do que os números encontrados nessas outras localidades, embora nós não podemos negar que ainda há falhas na atenção primária do pré-natal. E essas falhas ficam evidenciadas especialmente pelos casos de sífilis congênita que nós ainda estamos detectando e pelos abortos. Nós observamos ainda nesse projeto que o parceiro das gestantes está bastante ausente desse pré-natal e isso constitui também uma possibilidade de recontaminação da gestante e um fator de vulnerabilidade para a sífilis congênita. Eu agradeço pela oportunidade e espero ter contribuído com a comunidade acadêmica. Obrigada.